Boa noite. Glória a Deus, amiga. Deixa eu compartilhar a live em nome de Jesus. Boa noite, Valdir. Primeira vez aqui? Em nome de Jesus. Vamos orar até o pessoal entrar. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa vir poderosamente sobre as nossas vidas nesta noite. Abrindo os céus, Senhor, falando fortemente, Jesus. Que a sua presença nesta noite seja palpável como uma água. Em nome de Jesus. Que a minha voz, Pai, possa tocar todos os corações daqueles que o Senhor levantar nesta noite, através do Espírito Santo de Deus. A tua palavra, Senhor, nunca, nunca, jamais volta sozinha. Volta vazia, Senhor, no nome de Jesus. Boa noite, Dalmi. Pai, neste momento em que nós clamamos pela Tua presença para derramar nossos corações aos Teus pés, para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer, Senhor, em nome de Jesus, que agora não seja mais eu, Jesus, mas o Espírito Santo de Deus através da minha vida. Me usa, Pai, da forma que Tu quiser nesta noite, em nome de Jesus. A paz, Alisson, que bom te ter aqui sempre. Eu creio, Senhor, que hoje será uma noite extraordinária diante da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, no nome de Jesus, nesta noite em que a gente se derrama nossos corações aos pés da cruz do Calvário, Pai. Eu declaro, Senhor, que todo impedimento que vier, Pai, fazendo com que a gente saia da Tua presença, caia por terra agora em nome de Jesus. Eu repreendo, Senhor, no nome de Jesus, toda mente acelerada, tudo aquilo que não provém de Ti, em nome de Jesus, entregando este momento, Pai, inteiramente em Tuas mãos. Amém? Amém, Jesus. Amém. Eu não sei quem você precisa perdoar nesta noite, mas hoje eu quero falar sobre José. Amém. Eu não sei o que você precisa destravar na sua vida, mas certamente é porque faltou algo sendo liberado pela tua vida. Faltou algo da sua parte. Glória a Deus. E eu quero falar exatamente sobre o José do Egito. Eu não sei o que você passou na sua vida, eu não sei como foi dentro da sua família, eu não sei como foi a sua infância, eu não sei como foi a sua chegada até aqui. Eu não sei o que você vem aguentando ou qual é a cura que você vem pedindo para Deus. Mas eu sei que há uma cura para a alma, porque todos nós, ao decorrer da nossa vida, fomos feridos, deixados de lado, abandonado, perseguido por seja qual for o motivo, ou até quando não tem motivo. Foi traído, assim como José do Egito foi. José do Egito, ele era considerado o menor dentro de todos os seus irmãos. Mas ele tinha algo valioso. Ele tinha algo valioso e poderoso dentro dele. Porque
José, ele tinha sonhos. Sonhos que, quando ele contava para as pessoas, dava de entender que ele seria um grande governador sobre a família. Todos eles que ali estavam. E isso vinha dos céus, uma revelação sobre a vida dele, do que ele seria. Mas José, ele foi perseguido pelos seus irmãos, pelos seus próprios irmãos dentro da sua própria família. Seus irmãos tinham muitos ciúmes por ser o filho favorito do seu pai. E por ele ter esses sonhos. Ninguém dá nada pro menor da família. Ninguém dá nada, muitas das vezes, pro caçula. Mas existia algo gigante em José. José poderia ser aquele mais quietinho da família, que não fazia muito grandes feitos, não se destacava muito, talvez assim como eu e você. Mas Deus via ele. Deus te vê. Deus não esqueceu de José. Porque a palavra do Senhor vai dizer que ele resiste a um coração orgulhoso, mas ele não consegue resistir a um coração humilde. Eu não sei o que se passava na situação dos irmãos ali, de José e ele. Mas José, em nenhum momento ouvi falar que ele teve ciúmes ou inveja dos seus próprios irmãos. Pelo contrário, ele foi perseguido, caluniado, traído, machucado, abandonado. E é desse José que eu quero falar nesta noite. Desse José que foi jogado no fundo do poço pelos seus próprios irmãos. Que muitas das vezes é eu e você no fundo do poço e não tendo o que fazer a não ser clamar a Deus. Porque imagina comigo, José no fundo do poço, a todos os lados que ele olhava, ele só via terra. Exato, ele só via terra. Olhava para um lado, terra, escuridão, atrás também, em frente. Mas quando ele olhava para cima, ele via o quê? Um céu. Ele via a luz divina. De dia, o sol, a noite, as estrelas e a lua. Ali, José não tendo muito o que fazer, ele só tinha algo a fazer no fundo do poço, assim como eu muitas das vezes, e você também. Tenho certeza que fez. Buscou a Deus. Naquele momento, José se conectou com algo divino, algo poderosíssimo, e aguentou passar por tudo que passou até ser vendido pelos seus próprios irmãos. Porque naquele tempo em que ele estava no fundo do poço, ele encontrou algo que eu e você jamais encontraria no mundo. E é desse Deus que eu quero falar. O Deus que se revelou a José naquele fundo do poço, que fez com que ele aguentasse tudo isso. E após dele enfrentar tantos obstáculos, aflições, no decorrer da sua vida, que não foi nada fácil, ele se tornou governador do Egito. E sabe o que José fez? Mesmo ele ter sido apunhalado pelos seus próprios irmãos, José soube perdoar. A palavra do Senhor vai dizer que José, ele ainda sustentou seus irmãos, deu casa, deu comida, deu dinheiro. Mesmo os irmãos dele ter feito tudo isso, porque José, ele soube fazer uma coisa. Ele soube perdoar.
E José prosperou muito na vida dele por causa de um perdão liberado. Muitas das vezes eu e você vamos passar por situações da nossa vida que vai ser difícil liberar perdão, querer ajudar. Mas José, ele aprendeu algo valioso. Ele poderia até perdoar. Ajudou. Mas ele não manteve a família por perto. Deixou afastado dele. Mas ele ajudou. E assim tem que ser eu e você muitas das vezes. Perdoar, ajudar como pode, mas também deixar ir, afastado de você. Porque a Bíblia vai dizer que a gente pode sim escolher as pessoas para estar do nosso lado, mas que a gente venha conhecer esse Deus que José conheceu no fundo daquele poço, que se revelou a ele grandemente, que fez com que ele não perdesse a fé em nenhum momento. Eu sei que a caminhada de José não foi fácil até ele se tornar governador, mas tinha algo valioso em José. Um coração que estava disposto a perdoar, e Deus já tinha visto isso muito antes. Um coração genuíno, um coração humilde, um coração diferente da dos irmãos. Não é à toa que esse homem prosperou tanto na vida. E assim, até hoje, nos tempos de hoje, Jesus nos ensina sobre o perdão. Perdoar infinitamente, 70 vezes 7. Mesmo a pessoa merecendo ou não, porque o perdão, na verdade, não é para ela, é para você. Para você ficar livre de uma bagagem que não te serve. Para que eu e você seja um pouquinho mais parecido com o coração de Jesus. Exato, a luta é grande, mas no final Deus dá a vitória. Amém, Cristiano. Fique à vontade, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Eu quero entender o que José aprendeu no decorrer da vida dele, para ele ter passado por tudo isso, porque eu não sei se eu aguentaria. Foi abandonado, traído, jogado na cova, vendido, tentaram matar o próprio irmão. E ele mesmo assim liberou perdão. Que o Senhor Jesus, ele possa se revelar grandemente sobre a sua vida, ao ponto de você entender o porquê de perdoar. Não para algo cheio de benefício, que é destravar muitas das vezes uma área da sua vida que está impedida de abrir portas, que o Senhor possa abrir portas sobre a sua vida porque você não liberou perdão. Porque a oração do Pai Nosso já diz: perdoa nossas ofensas. Pera aí, pra mim não falar coisa errada. Eu já esqueci essa oração, em nome de Jesus. Perdoa, Pai. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, para que Deus perdoe nossas ofensas, assim Ele já diz na Bíblia, nós precisamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Apesar de tudo, de todas as indiferenças que a gente passa, de toda palavra contrária que alguém da nossa família ou do nosso convívio liberou sobre a nossa vida, essa palavra não tem que penetrar o teu coração e persistir em ficar, fazendo com que você crie raiva, rancor, fazendo com que você perca a tua salvação, porque José, no final das contas, ele abundantemente se torna governador, ajuda seus irmãos. E a graça do Senhor esteve sobre a vida dele. Para que a graça do Senhor esteja sobre a minha e sobre a sua vida. Para quando eu e você errar,
Para quando a gente entrar na presença do Senhor, pedir perdão para que a gente venha a ser perdoados. E que esse impedimento, o ato de não deixarmos o Espírito Santo de Deus tocar no nosso coração, naquela pessoa, naquela ferida que precisa ser perdoada, por teimosia, resistindo, não faz com que a gente perca a salvação, não faz com que a gente perca de prosperar em vida, que as portas do céu se abram, que resplandeça a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Perdoar não é fácil. O Senhor, Ele esmaga, Ele esmurra mesmo. Mas é necessário para que o cumprimento do Senhor sobre as nossas vidas seja feito. O Senhor vai dizer assim que se for necessário te quebrar por inteiro para te fazer da forma que eu quiser, assim Ele fará. E se Ele vê que o teu coração está endurecido para um perdão que não foi liberado ainda, para algo que está sobre as suas costas, que você está carregando e talvez você nem esteja sentindo, mas você está sentindo o peso do teu coração. Quando você não libera o perdão para alguém, existe um espírito maligno que fica do teu lado, te sugando toda a tua energia, fazendo com que você não prospere em nada. Por isso Deus fala para que você perdoe. Perdoa. Não somente por isso, mas porque se você quer, Ele é justo. Se você quer que Deus seja justo com você, você precisa fazer aquilo que é necessário. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Sabe o que é domínio próprio? A gente dominar a nossa carne, fazer aquilo que ela não gostaria para que o Espírito de Deus nos conduza. Para que a gente venha quebrar a nossa carne por inteiro. O verdadeiro evangelho é aquele que confronta, que vai contra tudo aquilo que a gente acreditava, todos os nossos princípios. Esse é o verdadeiro evangelho de Deus. Aquele que te coloca contra a parede, que faz com que a sua carne doa, faz com que você chore porque você não quer fazer aquilo, que faz você se saltear. Mas esse é o verdadeiro evangelho de Deus, porque assim como Ele é amor, Ele também é fogo consumidor. E quando Ele quer que um filho dele dê bons frutos e extraia a sua melhor essência, a sua melhor versão, o Senhor vai esmagar. Imagine uma uva. Para que o suco dela saia, ela tem que ser esmagada. E dali também sai o melhor vinho. Para fazer o azeite, que a gente tanto gosta, eu não sei vocês, mas eu gosto de um azeite. Para botar em cima de uma pizza, então. Também tem que pegar a azeitona, que muitas das vezes a gente nem dá nada para ela. Tem que ser esmagada para que saia o óleo dela dali. E o Senhor vai fazer a mesma coisa. Para sair o melhor de mim e de você, o Senhor vai esmagar, vai esmurrar, vai fazer doer, você vai saltear, você vai reinar junto com Ele. Mas o legal disso tudo é que quando você tenta contrariar a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vem sobre você e ainda te dá sermão. Ele faz você relembrar a palavra, perdão 70 vezes 7, porque você não merece ser perdoado, mas Jesus te perdoa. Teu pecado não é menor do que aquela pessoa. Você também ofendeu pessoas. Você também feriu pessoas. Se você tem alguém que você precisa perdoar nesta noite, que o Espírito Santo de Deus possa tocar no teu coração e te constranger. Para que você venha entrar no ano de 2026 prosperando em tudo na sua vida. Para que esse perdão que você não deixa ser liberado não venha te conduzir a estar fora da presença de Deus, te tirar fora da presença de Deus, fazer com que você perca a salvação. Porque é isso que eu e você buscamos. A presença de Deus, porque nós reconhecemos que sozinhos nós não conseguimos. Estar dentro de uma igreja não faz ninguém santo, pelo contrário, faz com as pessoas que estão dentro daquela igreja, as pessoas que estão buscando Jesus verdadeiramente, é porque reconheceram que são pobres,
pecadores. Deus vê a pobre alma que você tem, uma alma que precisa dele. Sozinho você não consegue. Nós reconhecemos que nós somos ruins e que bom mesmo é Jesus. Estar na presença dele não deixa ninguém santo, pelo contrário, mas faz com que a gente seja um pouquinho mais parecido com ele. Que a gente encontre a nossa melhor versão que a gente nunca encontrou estando longe da presença dele. Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu Filho unigênito para que eu e você não pereça. Deus te ama tanto que, por mais que Deus, quando ele enviou o dilúvio sobre a terra, tenho certeza que aquilo ali doeu nele. Lá em Êxodo, se eu não me engano, ele desistiu do seu povo. Porque quando ele mandou Moisés para tirar o povo dele do Egito, se eu não me engano foi isso, ele viu que todo aquele esforço que Moisés fez, o Egito ainda não tinha saído do coração deles. E ele mandou a sua ira sobre a vida daquele povo. Ele desistiu, sim. Para que ele não venha desistir de mim e de você, nós precisamos andar sobre a palavra dele. A palavra de Deus vai dizer assim, ó, que aquele que não conhecia os seus mandamentos, não tem como ele te julgar. Porque você não conhecia, você não sabia quais eram os pecados de Deus, você não sabia os ensinamentos dele. Mas se você está na presença dele, sabe da palavra dele, sabe que você precisa andar em obediência, se afastar do pecado, e mesmo assim você escolhe errar, pecar contra ele mesmo, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, guardei os meus mandamentos para que eu não venha pecar contra ti. E se você escolhe, mesmo assim, você está embaixo da ira de Deus. Lá em Provérbios a gente leu ontem, Deus repreende quem ele ama. E mesmo assim, se o filho escolhe não aprender com a repreensão de seu pai, ele deixou claro, vocês me buscarão e não me encontrarão. Vocês clamarão a mim, mas eu não comparecerei. Glória a Deus, Joelson. Ah, não é o Joelson não, James. Amém. Então, para que a gente não venha estar embaixo da ira de Deus, perder a nossa salvação, que a gente possa ir atrás da fonte verdadeira, que é Jesus Cristo, aprender com Ele verdadeiramente, porque o primeiro chamado que Deus tem sobre a minha e sobre a sua vida é: venham a mim. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Aí ele fala: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele fala para você ir até ele, aprender dele. Ei, James, vai como está. Quando você vai tomar banho, você não se lava primeiro para entrar dentro do chuveiro. Você vai como está, assim é com Jesus. Você vai do jeito que você tá. Cheio do pecado, sujo, fedendo, você vai do jeito que está, porque é assim que Jesus quer. Ele quer que você vença os teus pecados junto com Ele. A palavra de Deus vai dizer: vença os pecados junto com Ele, não saia da presença dEle. De jeito nenhum. Mas tome cuidado, porque Deus sonda a mente e o coração. E por Ele sondar a mente e o coração, Ele sabe se quando você cai no pecado é porque você literalmente não quis ligar para os mandamentos dEle, ou se você realmente não conseguiu.
A palavra do Senhor diz assim, ó: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vai conseguir em nome de Jesus. Nunca fale, James, que você não consegue fazer isso ou aquilo. Porque quando você declara isso com a tua boca, é liberado algo no mundo espiritual, fazendo com que isso venha como um impedimento na sua vida. Outra coisa também é quando você declara isso em voz alta, você manda um comando para o teu cérebro, fazendo com que você realmente não consiga realizar algo. Então, mesmo que você não saiba fazer alguma coisa, eu tô falando isso pra todo mundo. Fala, eu consigo. Você não sabe nada, mas eu consigo. Deixa comigo, eu resolvo. Você não sabe nada, mas vai fluir em nome de Jesus. Então, a gente tem que estar atento com aquilo que sai dos nossos lábios. Porque tem peso no mundo espiritual. Então, lá em Hebreus 4:12 vai dizer assim, ó: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de confronto e não de conforto, porque não tem que ser assim a palavra de Deus. Só nos momentos em que a gente precisa. Aí vem o Espírito Santo de Deus nos abraçando, nos confortando. Aí é legal. Mas para a verdadeira mudança tem que nos encurralar mesmo, nos colocar contra a parede, fazer com que a gente caia na real. É pela dor mesmo que vem a mudança. É na lapidação ali de Deus, pois nós somos um vaso na mão do oleiro, então ele vai apertando, ele vai moldando, ele vai tirando, ele vai colocando o que ele quiser. Em nome de Jesus. Glória a Deus, James. Amém. Então que, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, nós queremos conhecer esse Deus sobre a vida de José, que fez com que ele se conectasse divinamente no fundo daquele poço e fez com que ele perdoasse toda a sua família. E ainda assim, Pai, ele teve um conhecimento, um entendimento valioso nessa caminhada, e que a gente possa entender isso também e separar pessoas da nossa vida, ajudando elas como a gente pode, mas não mantendo perto de nós. Não, Pai, por mágoa, mas por entender que o perdão deve sim ser liberado, para que esse fardo não fique nas nossas costas, para que a gente não venha perder a nossa salvação por causa disso, em nome de Jesus, e para que a gente venha prosperar muito na Tua presença, viver aquilo que o Senhor já determinou sobre as nossas vidas. Deus me livre, Pai, fazer com que a gente viva uma vida, Pai, que miserável, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, viver inutilmente. Deus nos livre de viver assim, mas que a gente venha viver, Pai, uma vida cheia da Tua presença, cheia de propósito, uma vida cheia de sentido. Uma vida que a gente possa chegar na nossa velhice, olhar para tudo aquilo que a gente passou e dizer: eu soube viver. E se eu estou no leito da minha morte, estou próximo disso, eu vou-me em paz, porque eu servi o Senhor, Rei dos Reis, o Rei do Exército, o Rei da Glória. O leão da tribo de Judá esteve sobre a minha vida, me ajudando, curando minhas feridas, trazendo refrigério para o meu coração e o renovo que eu tanto precisava. É esse Deus que eu quero conhecer. É esse Deus que eu quero que seja revelado sobre a minha vida a cada dia a mais. E é isso que você tem que orar todos os dias da sua vida. Que o poder e a glória do Senhor Jesus possa ser revelado sobre a sua vida todos os dias. Que você possa a cada dia mais ser encontrado nele,
como nunca antes foi. Para que você possa aprender a perdoar e deixar ir. Seu coração tem que estar tão escondido em Deus, tão derramado nos pés do oleiro, que quando você se deparar com palavras de pessoas contrárias sobre a sua vida, que não tenha o poder de penetrar o teu coração, porque você não deu legalidade para que isso acontecesse. Porque você está com a sua identidade tão firmada em Cristo Jesus, conhecendo quem você é em Cristo, sabendo quem é você, filho e filha, sabendo que você é próspera, que você é amada, que você é corajosa, que você é forte, que você é um filho ousado, um filho destemido, um filho que está sobre as promessas de alguém, de algo maior, do Altíssimo. Você não vive por palavras humanas decretadas sobre a sua vida, não. Você vive pela fé e por palavras lançadas do alto de Deus sobre você. Promessas que serão cumpridas no momento certo. E veja só, não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Sabe como é no tempo de Deus? Eu vou falar uma passagem lá de Sara. Deus, ele tinha lançado uma promessa sobre a vida de Abrão, que ele geraria, que Sara geraria, em meados daquele tempo, tempo de Deus. E quando Sara, é Sara o nome dela, né? Quando Sara tentou modificar a promessa de Deus lançada sobre a vida dela, ela pediu para que Abrão se deitasse com a sua serva Agar. E por ela ter tentado modificar a promessa que Deus lançou sobre a vida deles, tiveram um filho que não era da promessa. Eu e você temos que acreditar naquilo que o Senhor lança sobre a sua e sobre a minha vida. Ter paciência de esperar a promessa se cumprir. E é nesse tempo entre a promessa e até a chegada da tua bênção. Ele te prepara, ele te lapida, ele jamais vai entregar algo sobre a sua vida se você não estiver preparado para receber. Porque se você receber a bênção que Deus tem sobre a sua vida sem você estar preparado, aquilo que era para ser bênção se tornará uma grande maldição, porque você não saberá lidar. Você não saberá manter aquilo sobre a sua vida. Então, nesse tempo em que Deus já determinou algo sobre a sua vida, foi uma profecia já muito que eu trouxe para vocês mês passado, que algo aconteceria sobre a vida de vocês até janeiro. E nesse tempo a gente não tinha que buscar por bênçãos que a gente queria, porque Deus sabe. Mas buscar pela preparação, da gente estar preparado para receber aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Pedir ao Espírito Santo qual o caminho que eu tenho que seguir, o que eu devo fazer, o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Para ajudar o Senhor a me lapidar. Porque o Senhor, Ele dá coordenadas para mim e para você. É um conjunto, você e Deus. É você e Deus, não é você sozinho. Amém? Então, que a gente possa... O que deu aqui? Que a gente possa se unir neste momento... clamando a Deus para que Ele venha se revelar cada dia mais sobre a nossa vida, para que a gente possa perdoar aqueles que nos têm ofendido, para que a gente venha ter um coração temente, manso,
para que a gente venha ter os frutos do Espírito Santo de Deus, que a gente não venha perder a nossa promessa por causa disso. Em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Qual é a beleza que existe em você que nós ainda não vimos? O que está endurecido no nosso coração que o Senhor já vem pedindo para que a gente largue, para que a gente deixe de lado, para que a sua promessa seja cumprida sobre as nossas vidas, seja feito sobre as nossas vidas, nessa lapidação que o Senhor traz. Que o Senhor possa nos esmagar nesta noite, tocando fortemente aos nossos corações, trazendo nomes na nossa mente, nos constrangendo com o Teu amor, Jesus. Que a gente venha ser como José, Pai. Que mesmo ter passado por tudo aquilo que passou sobre a vida dele, caluniado, traído, abandonado, jogado no poço, vendido, quase morto pelos seus irmãos, Jesus. Que a gente venha saber perdoar aqueles que nos machucam com muito menos, com palavras contrárias sobre as nossas vidas, duras, que muitas das vezes a gente deixa entrar como verdade no nosso coração. Nós queremos Te conhecer como nunca antes conhecemos, Jesus. Nós queremos deixar de ser essa carne pecaminosa, Pai, para deixar que o Espírito Santo de Deus habite cada vez mais sobre as nossas vidas. Nós queremos ter o domínio próprio, Pai, que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar, Pai, a nos relembrar da onde o Senhor nos tirou, Senhor, da onde o Senhor está nos colocando, para que a gente não venha pecar contra Ti. Em nome de Jesus. Nos fortaleça nesta noite, em nome de Jesus. Derrama, Pai, sobre nós o Teu Espírito Santo de Deus. Desce como um fogo consumidor na nossa vida. Tirando de perto, Pai, de dentro dos nossos corações, da nossa mente, da nossa alma pecaminosa, Jesus. Tudo aquilo que não provém de Ti. Derrama sobre nós, Pai, o Teu sangue que purifica, nos santifica, Jesus. Nos perdoa pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, porque mesmo não merecendo, o Senhor nos ama. Porque mesmo não merecendo, o Senhor me puxou de um lago de charco de lodo, Senhor, e colocou um novo cântico em meus lábios. Nos ensina a ter paciência. Nos ensina, Jesus, a estar preparados para receber o que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Nós queremos, Cristo, que a glória do Senhor resplandeça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Que a chama do primeiro amor possa ser incendiada nos nossos corações de novo. Queremos sentir a chama do primeiro amor ardendo, Pai. E para aqueles, Senhor, no nome de Jesus, que não sentiu isso ainda, que possa se render mais e mais diante da Tua presença, que eles possam conhecer a verdadeira paternidade que há em Cristo Jesus. Que a gente possa ser cada dia mais encontrados. Que a gente venha tirar nossos olhos daquilo que nos falta, naquilo que está ao nosso redor e colocar inteiramente em Cristo Jesus, que nos fortalece. Aquele que nos chama pelo nome todos os dias, Jesus. Pai, nesta noite que o Senhor possa nos quebrar por inteiro, se for necessário, para nos refazer da forma que Tu quiser. Seja feita a Tua vontade, Jesus. Entra no nosso relacionamento.
Entra no relacionamento, Pai, entra na família, toca. Tu tens legalidade, tens poder para isso. Nós te damos autoridade, Senhor, para isso. Nós te damos autoridade para que você toque até no profano da nossa alma. Faça a varredura que precisa ser feito. Nos leve para um ano, Pai, de 2026, cheios da Tua presença, para que a gente venha viver tudo aquilo que o Senhor já determinou do alto dos céus, Jesus. Eu sei que esse é um ano de preparo para a vida de muitos, Pai. Um ano de direcionamento que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Um ano em que o Senhor nos lapida, Pai. Um ano em que o Senhor está preparando a promessa para que a gente venha viver, em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que a gente pediu em oração. E tudo aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Queremos conhecer Jesus e ser encontrados nele. Verdadeiramente, aonde todo vazio é preenchido, aonde é dado, Pai, um novo sentido em nossas vidas, um novo propósito a ser seguido, Jesus. Nos direciona nesta noite, Pai. Traz aquilo que os teus filhos precisam, em nome de Jesus. Fale fortemente, Jesus, e que não haja engano. E que a gente não venha ser enganado em nome de Jesus. Que quando as tuas palavras passarem na nossa mente, Jesus, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tem da minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. E esse se torne o versículo da nossa geração. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele. Senhor, nossa oração é essa hoje. Abre os nossos olhos para contemplar amém, Jesus. Queremos conhecer a Cristo, Senhor, no nome de Jesus. Venha abrindo nossos olhos espirituais para que a gente venha reconhecer a grandeza que há em Cristo Jesus. E naquilo que o Senhor vem colocando na nossa vida, que por muitas das vezes passa despercebido. Em nome de Jesus, que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Vem reacendendo, Senhor, no nome de Jesus, as chamas do nosso coração. Faça a tua oração no teu secreto, em nome de Jesus. Se conecte, em nome de Jesus, no teu secreto com o teu Pai. Amém, Jesus. Vem poderosamente sobre as nossas vidas.
Amém, Jesus. Reacende, Pai, a chama dos nossos corações. Traz o avivamento, Pai, em nome de Jesus, que nós tanto precisamos. Pai, que o Senhor possa vir poderosamente na vida do William nesta noite, Pai. Envolvendo ele com o teu amor, Pai, e afastando dele tudo aquilo que não provém de ti. Nesta noite, Jesus, derrama teu Santo Espírito sobre a vida dele, Pai, e o teu sangue purificando ele do alto da cabeça à ponta dos pés. E a libertação, Pai, vem trazendo a libertação que o teu filho tanto precisa nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, que ele seja liberto, Pai, daquilo que ele vem pedindo ao Senhor, em nome de Jesus. Desce, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida dos teus filhos. Enche, Pai, vai enchendo em nome de Jesus com o Espírito Santo, com teu Espírito. Desce, Pai, como uma labareda de fogo sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que eles venham ser cheios, Pai. Que eles venham exalar o perfume do Espírito Santo de Deus aonde quer que eles vá. Em nome de Jesus, que muitas das vezes, Senhor, as pessoas possam não ver eles em carne e osso, mas a tua presença, o teu brilho resplandecendo sobre a vida deles. Derramando a tua graça, Pai, porque a gente precisa de ti, Jesus. Nós reconhecemos, Pai, que somos pecadores e se arrependemos dos nossos pecados, Senhor. Pedindo para que o Senhor possa vir poderosamente sobre as nossas vidas, porque sozinho nós não conseguimos. Mas é na tua força, Jesus, não na força dos nossos braços. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Nós queremos conhecer esse Jesus que fez o mar revolto parar, o vento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus também restaura relacionamentos, Ana. Que o Senhor possa vir poderosamente sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se for da vontade dele restaurar essa união para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Que ele possa entrar nesta causa, em nome de Jesus, trazendo a pessoa amada para perto, fortificando, livrando toda inveja, todo impedimento dos infernos, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Muito obrigada, Paulo. Não é sobre só ouvir. A fé, ela é exercida por ouvir, exato. Mas para uma grande mudança de vida, nós precisamos colocar a palavra do Senhor em prática. Porque ela é vida. Ela é um fogo consumidor. Amém? Venha outra vez, Pai, sobre as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Pousando sobre o ambiente.
Sim, Senhor, em nome de Jesus, nos batizando, Pai. Em nome de Jesus, nos batiza com teu fogo santo, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua presença possa ser sentida nesta noite. Que o Senhor possa reacender, Pai, a chama, Pai, nos nossos corações, renovando o nosso espírito de adoração verdadeiramente, Pai, porque nós temos que ser adoradores de espírito e em verdade, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa fé venha a ser construída ainda mais nesta noite, onde nós te buscamos, Pai, e clamamos pela tua presença. Nós clamamos pela tua salvação, a salvação que há em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos finalizar lendo Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito para as coisas do Espírito.
Pratiquem o jejum de vocês. Quebrem a carne de vocês. Grandes coisas o Senhor tem preparado para mim e para você. E há um tempo em que o Senhor está de preparo, preparando eu e você para receber aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida. Então ajude o Senhor em nome de Jesus, fazendo com que você esteja pronto, ajudando o Senhor a te preparar em nome de Jesus. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Por enquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortos, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, sermos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque estão voltados para as coisas do reino celestiais e não pelas coisas terrenas. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Por que escravidão? Porque quando a gente está praticando o pecado, achando que estamos em liberdade, na verdade a gente virou escravo do pecado. Porque sozinho a gente não consegue sair dessa lamação. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Eu e você somos herdeiros. Se você não é em vida, você é do reino celestial. Eu sou do reino celestial porque eu não sou herdeira, mas eu sou herdeira do reino celestial. Amém? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo, com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexplicáveis. Às vezes você pode achar que ninguém está orando por você e que você está sozinho nessa, mas o Espírito Santo de Deus intercede por você. E a palavra do Senhor já diz, com gemidos inexplicáveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até as coisas ruins que acontecem na sua vida, que você acha que é o fim, está contribuindo para algo na sua vida. E isso também é testemunho para Deus. Então, em nome de Jesus, isso que você está passando está contribuindo na sua vida. Não é o fim, pode ter certeza. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Nada será contra nós. Se você está sob a presença de Deus, Ele é por você. É Deus quem te justifica. É Deus quem peleja sobre a sua vida. Você não precisa se explicar. Você não precisa entrar em briga. É Deus. É aquilo. Deus tarda, mas Ele não falha nunca. É na hora de Deus, é no tempo dele. A paz, Valmir. Obrigada pelas rosas. Deus abençoe. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas estas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Você é escolhido de Deus. Ai daquele que mexer com você. Ai daquele que se meter no caminho do escolhido de Deus. Vai ter que lidar aqui, ó, com o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Glória a Deus. Minha menina não. Meu menino não. Quem é o que condena? Pois é Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então é isso, pessoal. Que vocês possam entender que quem é Deus sobre a vida de vocês. Vocês são escolhidos do Senhor. Deus tem algo poderosamente sobre a sua vida. Então ajude Ele a preparar vocês para receber aquilo que Ele já tem sobre a vida de vocês preparado. O Senhor não precisa preparar a tua promessa. A promessa já foi decretada, liberada sobre a sua vida. Ele precisa te preparar para receber aquilo que Ele já tem em mãos. Amém? Então, se você não jejuou ainda, jejue. Entre em propósito. Amém? Ajude o Senhor. Deixa o Senhor te direcionar. Quebre a sua carne em nome de Jesus. Que vocês possam ser levados para uma semana abençoada diante da presença de Deus em nome de Jesus e que Ele conceda uma noite abençoada também na presença dEle. Pai, que o Senhor possa vir sobre a vida dos teus filhos, guardando eles do alto da cabeça à ponta dos pés e livrando eles de todo mal. Que seja uma semana, Pai, vitoriosa, cheia de notícia boa e que o Senhor possa vir sobre a vida deles, ajudando eles no que eles precisar. Em nome de Jesus, abre aquelas portas que os teus filhos vêm precisando e que o Senhor possa vir sobre a vida deles, guardando e livrando eles de todo mal. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Tudo posso naquele que me fortalece.
Cristo Jesus, o meu Senhor. Pai, que o Senhor possa guardar e vir sobre a vida da Marcela, livrando ela de todo mal. Que o Senhor possa encher ela com teu Santo Espírito, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que o Senhor possa reacender a chama do primeiro amor no coração dela. Amém? É isso, pessoal. Até sábado, então. Que o Senhor Jesus leve vocês para uma semana abençoada na presença dele. Amém? Fiquem com Deus. Obrigada por terem ficado até aqui. Vocês são os melhores. Boa noite, pessoal.